Olá, eu sou o Felipe André, seja muito bem-vindo à websérie O Código da Fluência. Nessa semana eu vou te mostrar as duas chaves que você precisa para fazer parte dos 5% de brasileiros que são fluentes em inglês. Nenhum deles possui qualquer dom ou característica que você não tenha. Eles simplesmente, em algum momento, de alguma maneira, descobriram e usaram essas duas chaves. O método do Felipe é completamente diferente. Diferente das escolas tradicionais, onde se baseia muito na gramática, nas regras. O conteúdo do Felipe, ele é absorvido naturalmente, da forma natural com que o ser humano aprende. Então ele te provoca o tempo inteiro, ele te dá exemplos, ele te tira da zona de conforto, e é isso que traz o aprendizado para a vida real. E o mais desafiador é o volume de informação, que previamente, se você parar e for listar tudo que você iria aprender, você olharia e falar, jamais conseguiria isso. Não é cansativo e no final você se espanta, você fala assim, não acredito que eu consegui absorver tudo isso. E aí é tão louco que você sai falando sozinho, pensando em inglês, falando sozinho em inglês. Você também é 100% capaz de obter este mesmo resultado e de se tornar fluente. Basta que você aplique o que vai aprender nessa websérie. Agora, rapidinho, antes de mais nada, é muito importante você eliminar todas as distrações logo de cara. Essa aula vai ser rápida, objetiva e cheia de informações preciosas. Para você conseguir aproveitar e absorver tudo do conteúdo, você precisa estar 100% conectado comigo. Fechado? Vamos lá então? Os fluentes são pessoas como eu e você, só que eles estudam e aprendem inglês de um jeito diferente. Eu vou te mostrar que jeito é esse, passo a passo. E se você seguir, você pode obter os mesmos resultados que eles têm. Simples assim. E antes que você me pergunte assim, Felipe, mas você não sabe o que acontece comigo, você não entende o meu caso, você não sabe o que eu passo, eu não sei se esse negócio funciona comigo também. Olha só, depois de mais de 7 anos, aonde eu já acompanhei 1000 alunos, eu posso te afirmar categoricamente que essas duas chaves funcionam. Se você é homem, se você é mulher, funciona se você tem 20, 30, 40 ou 50 anos. Se você é comunicativo, falador, mas também funciona se você é tímido, introvertido. Eu já vi essas duas chaves funcionarem com todo tipo de perfil de ser humano que você possa imaginar. Então, se você acha que já passou da hora, perdeu o time, tinha que ter feito intercâmbio, começado mais cedo, estudado em escola bilíngue, que inglês não entra na sua cabeça de jeito nenhum. Se você não curte estudar gramática, se você não curte regras, tabelas, decorebas, se você trava uma batalha mental de ficar tentando traduzir tudo que você vê pela frente, se você não tem tempo para fazer dever de casa, se os teus estudos de inglês simplesmente não rendem, mas ainda assim precisa falar inglês de verdade, eu tenho uma ótima notícia. Você está no lugar certo. Agora, eu sei que isso pode parecer exagero ou parecer bom demais para ser verdade. De fato, se eu não tivesse testado primeiro e visto com os meus próprios olhos esse negócio funcionar, antes de mais nada, na minha vida e depois na vida de vários alunos que eu já acompanhei, eu talvez pensasse isso. Mas dá só uma olhadinha nesse vídeo e a gente continua o nosso bate-papo já já. I'd like to share with you an experience in my life. As a child, I had always dreamed of speaking English, but I was born in the countryside. And my mother was never able to put me in an English school so I could learn it. However, after I grew up, there were some opportunities to fulfill my dream. I tried several courses, but unfortunately, none of them brought the result I wanted. In fact, they did not bring any results. Suddenly, I had one of the greatest opportunity of my life, which was to live with my children in the United States and leave everything I had in Brazil behind. I decided I want to go, but reality quickly set in and I realized I couldn't speak English. I was scared and anxious because I needed to do something to improve my speak rather quickly. That was when I met Felipe, the founder of the Jornada do Inglês on Instagram.
I was extremely excited and hopeful as I realized that was finally a way for me to achieve my goal. However, a month after I started, I almost gave up because the results were not coming as I imagined, or at least that's what I thought. I went to him and said I couldn't see results. And he got worried from what I said, and he told me that I was approaching it the wrong way and I needed to keep pushing. I knew I needed to follow his advice. However, besides Philippe being a wonderful English teacher, he is like a father to his students. From that day on, I decided to change my approach. Wherever I went, and if it was possible, I was listen to Jornadas lessons. After 2 months, I could see the results day by day and could see how my speech was getting better. Now I am able to have conversation with people here in the United States without being anxious. Even though you think you can do it, it's not true. You can do wherever you put our mind to. I would like to thank Philippe and the Jornadas team once again. You are responsible for this amazing change in my life. Viu só o que eu tô te falando? E além de vários outros estudos de caso, essa semana nós vamos entrar na neurociência para provar e para entender como essas duas chaves, biológica e metodológica, são capazes de transformar seu jeito de estudar e de aprender inglês para sempre. E sem demora, direto ao ponto, a chave biológica, que se baseia na neurociência, tem 3 pilares fundamentais: sistema límbico, autoimagem e repetição. E a chave número 2, metodológica, é o passo a passo exato de como os 5% fluentes estudam e aprendem inglês, e a chave que pode dobrar ou até mesmo triplicar o rendimento e o resultado dos seus estudos. E para a gente entrar direto nessas duas chaves e entender claramente como você pode migrar para o grupo dos fluentes, a gente precisa entender o que está acontecendo com o ensino de inglês hoje no Brasil. O que nos traz a uma pergunta muito importante. Felipe, quem é você para ensinar isso tudo? De onde que você veio? Como é que você chegou até aqui? Bem, eu sou o Felipe André, eu sou o CEO e fundador da Jornada do Inglês, um programa completo de fluência para adultos que começou em 2016, no formato presencial. A gente começou pequeno, 4 alunos, e as nossas aulas já usavam essas duas chaves. E basicamente o que começou a acontecer é que os nossos alunos começaram a ter resultados incomuns. Essa turma, por exemplo, de professores de uma grande universidade aqui do Distrito Federal, me contratou para dar aula para eles por 6 meses para passar numa prova de doutorado que eles queriam fazer. Eu dei aula para eles por 6, 7 meses e todos eles passaram com folga. Enfim, o que aconteceu foi que 1 ano e meio depois da gente ter começado, sem investir 1 centavo sequer em publicidade, só no boca a boca da satisfação, a gente já era 133 alunos. Foi quando 2 coisas ficaram muito claras para mim. A primeira delas é que esse método é, de fato, muito sinistro. E a segunda é que eu precisava arrumar um jeito de compartilhar ele com centenas de outros adultos Brasil afora que todo dia são desafiados pelo Golias do "você não consegue falar inglês". E ali a gente parou, pensou, reformulou tudo e recomeçou do zero, trazendo a jornada para o formato online, quando em março de 2018 nascia a nossa primeira turma nesse novo conceito que hoje, 18 meses depois somente, já atende quase 700 alunos, já ganhou troféu, prêmio, mas eu costumo dizer que o nosso maior troféu são os 79 minutos de estudo de caso que a gente tem documentado, e eu quero que no final de 2020 sejam 3 horas de estudo de caso, e com muita alegria e orgulho que eu posso afirmar que até esse momento 323.987 pessoas já tiveram o seu inglês impactado por pelo menos uma das minhas aulas. Mas nem sempre foi assim.
A verdade é que eu era mais ou menos como você. Eu nasci em Belo Horizonte, cresci em Brasília e a primeira vez na minha vida que eu tive contato com o inglês foi na escola, no ensino médio. Depois disso eu vou para a faculdade, estudo engenharia, administração, passo num concurso público e lá, adulto, já trabalhando como funcionário público, eu começo a entender a importância que o inglês teria na minha vida. Foi quando eu me matriculei na melhor escola de inglês que havia no Distrito Federal. Comecei a estudar, aprendi, melhorei, mas eu continuava sem conseguir assistir um pedaço de filme, ouvir uma música sequer em inglês. Eu não entendia nada, absolutamente nada. Conversar com o nativo, então, esquece. Só que eu já estava decidido dentro de mim, eu quero ser fluente. E aí eu comecei a procurar alguma coisa que fosse resolver meu problema. Adivinha onde eu fui parar? Na internet. E aí é aquele negócio, né? Milhões de canais, dicas, vídeos, aquele oceano desorganizado de informações. E no meio daquela confusão toda, eu encontrei um curso online que fez todo o sentido do mundo para mim e que, aliás, me introduziu para o conceito que hoje é um dos pilares da chave 2, a chave metodológica, que é o poder de estudar inglês com áudios, com listening. Eu mergulhei naquele curso e cerca de 7 meses depois, o meu inglês havia mudado radicalmente. Resumindo a história, o meu inglês mudou tanto que eu me tornei professor da maior escola de inglês para adultos do Brasil e me tornei professor daquela melhor escola de inglês do DF, aonde eu havia estudado e que tem um dos processos mais rigorosos que você possa imaginar. E foi ali dando aula naquelas escolas que eu descobri a minha missão e a minha paixão: transformar vidas através do ensino. Eu abri mão do meu cargo de funcionário público e mergulhei de cabeça no ensino de inglês. E para encurtar a história, cerca de 7 anos atrás, mais ou menos, dando aula naquelas escolas, pela primeira vez eu comecei a perceber que havia algo de muito errado, com o ensino de inglês no Brasil. Porque das 15, 18 turmas que eu tinha nas diferentes escolas que eu dava aula, nenhum aluno meu falava inglês, nem os melhores. E aí, cara, você não tem ideia, eu sou muito certinho, eu sou muito piegas, eu não dei conta daquela incoerência. E eu falei, eu prefiro ficar com um aluno e fazer do jeito que eu acredito, do jeito que funcionou comigo na vida real. Foi quando eu juntei tudo que eu tinha aprendido como aluno, tudo que eu tinha aprendido como professor e tudo que eu tinha aprendido naquele curso online, extraí o melhor de cada, encaixei tudo isso nessas 2 chaves que eu vou te mostrar e em 2016, eu comecei a jornada e a essência, a base por trás de tudo isso é que eu e a minha esposa somos apaixonados por transformar vidas. Eu incluí ela na história porque ela faz a parada acontecer junto comigo. Foi ela que me deu coragem para entrar no primeiro processo seletivo de professor de inglês, ela que me ajuda a tocar tudo, essa série aqui inclusive, e a gente conversa muito que nós não estamos no negócio do ensino de inglês, mas sim que nós temos uma missão, que é transformar famílias brasileiras, ajudando os adultos a serem fluentes. E é essa missão, essa paixão que move a gente desde lá do começo. É por isso que a gente grava cada vídeo, é por isso que a gente fez essa série e é por isso que eu cheguei até você, porque a paixão da minha vida é ajudar você a viver o seu máximo, o seu tudo, o seu topo. E eu sei que o seu topo passa pela fluência em inglês. Águias não frequentam escola de voo porque águias não precisam aprender a voar. Elas apenas precisam descobrir que já sabem voar. Inglês é conhecimento, mas fluência é uma atitude mental que já existe dentro de você. Apenas precisa ser descoberta e configurada. E é exatamente isso que essas 2 chaves vão fazer com você nessa semana. Vamos começar então, chave biológica dividida em 3 pilares: sistema límbico, autoimagem e repetição. Sistema límbico tem a sua base teórica no doutor britânico Simon Sinek, psicólogo, e no matemático e também psicólogo Daniel Kahneman, Nobel da Economia. Ela diz o seguinte: o nosso cérebro é dividido em neocórtex e sistema límbico.
Neocórtex é responsável por todo tipo de processamento de informações, dados, coisas tangíveis, números, coisas mensuráveis, custo-benefício, quantos quilômetros faz por litro, quantas horas dura, quanto que custa por mês. Todo esse tipo de informação, neocórtex. O límbico é o homem das cavernas. O límbico não entende língua, ele não entende número, ele não entende dado, custo-benefício, nada. O límbico só entende uma coisa: propósito, missão. Por que você quer ser fluente? E aqui está a primeira grande sacada. Quem manda na motivação e no comportamento humano é o sistema límbico. E ele só entra num projeto se houver uma causa, um porquê claro e que faça sentido para ele. Ou seja, o porquê, a causa, precisa fazer parte, estar conectada com o seu projeto pessoal de vida. Não saber e não trabalhar isso é a primeira grande falha das escolas e dos cursos de inglês e um dos maiores motivos pelos quais nunca houve tanto curso e escola, mas o Brasil continua estagnado no quesito fluência. Esse é o primeiro fator que diferencia os 95% eternos alunos dos 5% que conseguem ser fluentes. Conscientemente ou não, sabendo ou não, os fluentes sabiam completar essas duas frases. Quando eu for fluente, eu vou. E eles tinham uma meta pessoal de vida. Isso é importante para mim porque... E aí tinha uma conexão com pelo menos um sonho pessoal. Sem isso, meu amigo, minha amiga, você vai ser só mais um colecionador de tentativas, livros e cursos de inglês. Agora, fica tranquilo, porque no final da aula de hoje eu vou disponibilizar uma atividade para você baixar, preencher, e isso vai ativar o seu sistema límbico. Segundo pilar da chave biológica, autoimagem, essa pecinha que governa a relação entre aquilo que eu sei, que eu quero, que eu sonho, e aquilo que eu consigo entregar, produzir e viver na vida real. Antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que fluência é emocional, é uma atitude mental. Referência bibliográfica deste pilar: linguistas Mariana Pascal, Stephen Krashen e Paul Sulzberger. Grava isso. A ansiedade, a insegurança e o medo que a gente tem de passar vergonha, de ser corrigido, de errar, atrapalha muito mais do que o tanto de inglês que você sabe ou não sabe. E eu me lembro da história que a doutora Mariana Pascal contou. Morando na Malásia, o médico manda ela comprar ômega 3 e ela foi para a farmácia, e quando ela entrou, ela se dirigiu ao lugar lá onde tinha os potes de ômega 3 e a representante de vendas estava na farmácia no dia. E ela conta que na hora que a representante viu ela, o olho da representante arregalou. Aquele medo, aquela insegurança, aquele desespero. Meu Deus, um nativo está se aproximando de mim, eu vou ter que falar com um nativo, ele vai ver meus erros, eu vou falar tudo errado, ele vai me achar ridículo. Aquela história que você já conhece. E ela chegou e perguntou para a mulher, a dúvida dela era sobre o DHA e o EPA, qual dos dois que eu escolho? E ela disse que a representante de vendas começou a explicar para ela, e ela falava rápido, e ela falava, explicava, e ela ficava se mexendo, nervosa, ansiosa. A mulher explicou, e quando ela terminou de explicar tudo, a doutora Mariana não tinha a menor ideia de qual ômega 3 comprar. E ela fala que tinha visto uma mulher atrás do caixa, ela tinha escutado já que o inglês daquela mulher era muito, muito fraco, mas que a postura daquela mulher atrás do caixa era uma postura de autoconfiança, de assim, nenhum medo. Se quiser vir falar comigo, vem agora. E aí ela foi tentar falar com a mulher do caixa, chegou para ela e falou: qual que eu pego? E a mulher virou para ele e falou assim: EPA for heart, o EPA para o coração, DHA para o cérebro.
seu coração, your heart, okay or not? Seu coração tá bom ou tá ruim? Ela, não, meu coração tá bom. Ela, brain, okay or not? Ela falou, meu cérebro já não tá funcionando tão bem, por isso que o médico mandou eu comprar o ômega 3. Ela falou, então escolhe esse. Ou seja, conseguiu cumprir a missão de tudo que nós estamos fazendo aqui. Se comunicar em inglês. E apesar do nível de inglês dela ser muito fraco, a autoimagem dela era alinhada e ela conseguia ter foco no resultado. Ao contrário da grande maioria de adultos que não consegue falar nada, porque enquanto a conversa está acontecendo, toda a energia mental daquela pessoa está focada em traduzir, ficar pensando, será que ele está me entendendo? Será que eu errei? Será que eu usei o tempo verbal certo? Meu Deus, eu estou falando tudo errado. Nossa, ele está vendo, ele está me achando ridículo. Quantos milhares e milhares de alunos de inglês estudam, mas trava e esquece tudo na hora que encontra um nativo. Porque inglês é conhecimento, mas fluência é uma atitude mental que depende completamente das suas emoções, da sua autoimagem e daquilo que você acredita sobre você e sobre o inglês. Se você estudar neurociência, programação neurolinguística, psicologia cognitiva, comportamental, sistêmica, se você estudar qualquer coaching sério, responsável e até mesmo a Bíblia, você vai encontrar um denominador em comum. A nossa vida é determinada pelas nossas crenças e convicções. A minha autoimagem cria e sustenta toda a minha vida. E vamos ver alguns exemplos de crenças limitantes que nós temos sobre o inglês. Eu tinha que ter começado mais cedo, eu tinha que ter feito intercâmbio. Para ser fluente tem que estudar muita gramática, tem que estudar horas e horas de inglês. Estudar inglês é muito chato. São várias crenças que nós temos a respeito do caminho para a fluência. E o que você precisa gravar aqui nesse pilar é que aprender inglês sem primeiro resolver isso é simplesmente inútil. Não saber e não trabalhar esse pilar é a segunda grande falha da abordagem tradicional e um dos maiores motivos pelos quais nunca houve tanto curso e escola de inglês, mas o Brasil continua estagnado no quesito fluência. Terceiro pilar da repetição, baseado no Dr. PhD Bruce Lipton. Vários neurocientistas abordam isso, o meu preferido é ele. E essa teoria diz o seguinte, esse pilar diz que fluência vem do subconsciente e só existem duas maneiras de você depositar alguma coisa no subconsciente. Até os 7 anos de idade. E se você não colocou alguma coisa no subconsciente até os 7 anos de idade, o único outro caminho de entrar lá através do que se chama de repetição contextualizada. Como que uma criança aprende gramática, por exemplo? Ouvindo repetidas vezes histórias, parágrafos, ideias, mensagens, frases, conversas reais. Ela não aprende gramática estudando gramática. Ela aprende de tanto ouvir frases que contrastam diferentes tempos verbais. Eu fui. Aonde nós estamos indo? Aonde nós iremos amanhã? Meu Deus, a gente está indo nesse mesmo restaurante faz meses. Papai, para onde você vai? Isso se chama repetição contextualizada e esse é um dos pilares mais importantes da construção da fluência. Grava essa frase. Sem repetição de histórias, parágrafos, frases completas, ideias contextualizadas, não existe fluência. Agora, será que isso funciona mesmo na vida real? Dá só uma olhadinha nesse outro vídeo e a gente já continua conversando. Sou Cristiano, eu sou médico, tenho 42 anos, trabalho no HMIB e tenho um consultório particular também. Pouco antes de conhecer o Felipe, eu estava fazendo um outro curso de inglês
mas eu sentia que eu não estava evoluindo. Né? O fato de ter uma aula com mais pessoas, às vezes você tem alguém que limita um pouquinho a evolução da aula, então eu estava sentindo que não estava evoluindo, além do que a metodologia do curso que eu estava fazendo não me agradava tanto. Eu acho que a metodologia que ele usou foi interessante, porque até então a gente estudava com um vídeo preparado para alunos, então assim, apesar de ser inglês, eram de repente atores brasileiros que interpretavam em inglês, ou com uma linguagem bem mais pausada, e eu sentia que quando eu estava fora era diferente, não era isso que eu tinha, né, na experiência. O bebê norte-americano, ele ouve até começar a falar, e é o que ele faz, ele satura o seu ouvido, satura, para depois você começar a falar sem medo, né? Eu atingi e eu vejo que assim, hoje eu me sinto tranquilo até mesmo para morar nos Estados Unidos, né? Se eu tivesse que morar nos Estados Unidos, eu conseguiria levar a vida tranquilamente lá. Uma coisa interessante que eu consegui fazer depois de ter as aulas com ele foi de fazer ligações. Então, às vezes eu quero reservar um hotel lá, eu consigo ligar para o hotel e estabelecer uma conversa pelo telefone sem dificuldade. Eu lembro que a primeira vez, antes de fazer o curso, nossa, mas assim, o coração acelerava, aquela coisa, aquele medo de... Você prepara o que você vai falar, mas você não sabe o que você vai ouvir. Então, eu ficava meio travado e aí a pessoa falava, eu tentava repetir para ter certeza que era aquilo mesmo. E hoje não, eu consigo conversar no telefone tranquilo, com empresas, com hotéis, enfim. Como os 5% fluentes aprendem inglês? A chave metodológica. Pega essa sacada que eu vou te dar agora. Pouca gente entende isso aqui que eu vou falar. Estudar inglês é uma coisa, saber inglês é outra, dominar é uma terceira e falar é um quarto estágio. Por exemplo, live, move, from. Talvez você nunca tenha nem visto, então você está no estágio 1. Você ainda precisa estudar essas 3 palavras. Depois que você estudar, você vai ter aprendido, e aí a gente diz que você sabe. Você tem uma ideia, você já aprendeu. Live, move, from. Você sabe o que é, você não tem, assim, nossa, não tem nem ideia. Só que saber, você ainda precisa talvez lembrar, às vezes você confunde, você tenta traduzir. Se eu colocar numa prova, talvez você acerte, talvez você erre, depende do seu estado emocional no dia. Você está no estágio 2, você sabe. Quando você está no estágio 3, que você domina, você sabe e acabou. Você não precisa traduzir, você não precisa pensar, você não precisa lembrar. Se eu te der numa prova, você acerta, você não confunde, enfim. Só que dominar, que é o 3º estágio, não necessariamente significa que você sabe falar. Que é o 4º estágio, que é o que você quer. É abrir a boca e falar, por exemplo, I am from Belo Horizonte. I live in Brasilia today. I moved from Belo Horizonte to Brasília when I was just 1 year old. E os caras que estão no grupo dos 5% de fluentes, eles usam uma parada que eu vou te mostrar na chave metodológica, que depois que você sabe e domina, você consegue abrir a boca e disparar frases com o inglês que você já sabe. Eu passei 7 anos estudando, testando esse negócio, juntei tudo, organizei, batizei com o nome de Rapid Fire e eu vou te mostrar a receita exata de bolo, passo a passo, e se você fizer em casa, você pode ter os mesmos resultados. A sacada aqui é a seguinte: não é possível voltar no tempo e morar no exterior definitivamente não é a solução, senão gerente de banco era rico, secretária e recepcionista de academia era sarada e nutrólogo era tudo extremamente saudável, o que todos nós sabemos não acontece. Então simplesmente entrar num ambiente de inglês para adulto vai te atrapalhar mais do que vai te ajudar. Então voltar no tempo não tem como, morar no exterior não resolve, mas quem se tornou fluente arrumou um jeito de trazer
para a vida dele o ambiente de uma criança nativa. Ele conseguiu reproduzir os mesmos gatilhos mentais que produzem influência nas crianças. Como que ele faz isso? O Rapid Fire recria e simula de uma forma compacta, porque você não tem todo o tempo do mundo mais para estudar, você não tem mais 7 anos. Então ele, de uma forma compacta, ele recria a mesma jornada que uma criança nativa trilha. Começando com os pais, depois desenhos, depois escolas, depois músicas, filmes, séries e, por último, jornais e notícias. É mais ou menos assim que acontece. Se você parasse para estudar e para analisar, você perceberia que existe um padrão específico que os pais, os desenhos e as escolas utilizam quando eles se dirigem a crianças. E esse padrão é desenhado para produzir fluência. Ele tem gatilhos mentais que produzem, que geram fluência. Quando você começar a estudar desse jeito, o rendimento dos seus estudos vai dobrar, em alguns casos triplicar, e a fluência vai aparecer e vai ficar. Meu nome é Pedro, eu sou nutricionista, trabalho no Hospital Sara, atualmente no Lago Norte, que é um Centro Internacional de Neurociência e Reabilitação, e lá a gente atende muito pacientes de outros países, né? E o inglês é fundamental porque tem que se comunicar, né? Na verdade eu faço inglês a vida toda, né? Eu acho que desde todo mundo, desde pequeno, começa numa escola de inglês, Bestway, Cambridge, UNB, cultura inglesa. Eu fiz vários cursos de inglês, né? Desde essa longa história aí do meu inglês. Mas assim, o interessante é que tudo é muito parecido, né? Sala de aula, tem várias pessoas, você fala de vez em quando, você não fala, nenhum curso tem uma habilidade de fazer o cara ouvir e falar, assim. Eu acho que essa dificuldade de quase todos os cursos de inglês, não fiz todos, mas de todos que eu fiz eu vi que tudo é muito parecido. Teve uma palestra esses dias, né, do pessoal, né, acho da Holanda, acho da Holanda. A gente entende muito mais, né, época do listening mesmo, você vai ouvindo. É o cara que sacou que, pô, tem que ouvir, isso tem uma sequência de aprendizado, né, então eu acho que não é só ouvir, mas a metodologia que ele aplica de dar aula eu nunca tinha tido. Excelente, esse foi o nosso primeiro episódio e agora eu quero dar um recado muito importante. Desde o primeiro dia do nosso intensivo nós temos recebido muitas mensagens mesmo de pessoas basicamente dizendo assim: eu quero continuar estudando com você e com esse método, como é que eu faço? E presta muita atenção então se esse for o teu caso. Segunda-feira, 18 de novembro, pela primeira vez na história, nós vamos fazer uma Black Monday da jornada do inglês. Vai acontecer um dia único de inscrições para essa que vai ser a última turma do ano da jornada, aonde você vai receber um voucher de R$300 de desconto. Só que presta atenção, vai ser exclusivamente por e-mail. Por quê? Porque esta última turma, com a Black Monday, com os R$300 do voucher, vai ser só para quem participou do intensivo. E a única forma que eu tenho de filtrar isso de forma efetiva é através do e-mail. Não tem nenhum outro lugar que eu consigo filtrar para disponibilizar só para quem participou do intensivo. Por isso, mais do que nunca, agora é a hora de você ter certeza que você está recebendo todos os meus e-mails. Para isso acontecer, é só você seguir esse passo a passo simples aqui, ó. Você vai abrir o teu servidor de e-mail, seja ele qual for, vai abrir a caixa de pesquisa, tá? E vai digitar How to Think and Answer in English. Imediatamente, quando você digitar, vai aparecer algum e-mail que foi enviado a respeito do intensivo. Lembrando sempre também que o e-mail pode ter ido parar na caixa de entrada, pode ter ido parar na aba de social, na aba de promoções ou até mesmo na aba de updates ou atualizações e, óbvio, pode ter ido parar na lixeira ou na caixa de spam. Marca como importante, mete uma estrela no e-mail e clique
no link, não interessa qual é o link, acha um link para clicar. São as 3 formas de você deixar claro para o teu e-mail que você deseja receber as minhas mensagens, ok? Tendo feito isso, tendo aberto o e-mail, clicado em algum link, colocado, marcado a estrela e marcado como importante, a partir de agora, quando eu te enviar o e-mail de quarta-feira dizendo episódio 2 no ar, quando eu te mandar o e-mail de sexta-feira, aonde nós vamos ter mais uma aula, e no episódio 3, depois dessa aula, é onde a gente entra para explicar tudo sobre a jornada do inglês, duração, cronograma, preço, valor, garantia, o que tem, o que não tem, enfim. Então, quando eu mandar o e-mail na sexta-feira dizendo episódio 3 no ar, você vai receber, e obviamente aqueles que estiverem interessados, segunda-feira, quando eu disparar o e-mail dizendo que as matrículas estão abertas com o link para fazer inscrição, aí com certeza, tendo feito esse passo a passo, esse e-mail vai chegar para você. Fechado? Então, vamos repassar o nosso cronograma. Quarta, 8 horas da manhã, estreia oficial da aula 2. É assim que os 5% fluentes aprendem inglês. Rapid Fire, a receita de bolo da fluência. E sexta-feira, 8 horas da manhã, aula 3. Você é o próximo fluente do Brasil. Uma aula que produz fluência. Nós vamos ter uma aula completa de inglês usando este método. Beleza? Gente, nunca é demais lembrar, as 3 partes, as 3 aulas, elas são completamente interligadas e conectadas. Assistir cada uma delas inteiras e na ordem correta, primeiro a 1, depois a 2, depois a 3, faz toda a diferença do mundo no resultado que você vai ter. E só um aviso importantíssimo: domingo, meia-noite, tudo sai do ar. Então não come mosca, separa essa semana para focar nesse assunto. Baixa a atividade, já faz, já preenche. Não precisa me mandar, mas faz, preenche e a gente se vê quarta-feira, 8 horas da manhã, imperdível, aula 2. E para a gente terminar, o que você acha de tudo que a gente conversou? Eu quero muito saber a sua opinião e o que você pensa. Então rola a tela para baixo aqui, ó, e digita aqui embaixo seus comentários, sua opinião. Eu vou tentar ler o máximo que eu puder e a gente se vê na quarta-feira, 8 horas da manhã. Deus te abençoe, um grande abraço. God bless you. Bye.